Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um podcast voltado à troca de ideias, sem censura, sem preconceitos, gerando pra você conteúdo muito inteligente, por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, muita informação, muito conhecimento sendo gerado, de modo a amplificar a voz da ciência, a voz da educação, a voz docente. Eis o nosso propósito, vamos pro auge na sua sexta temporada. O preconceito contra o povo nordestino é uma ferida histórica que o Brasil insiste em não cicatrizar. Trata-se de uma violência simbólica e estrutural, reforçada por estereótipos, piadas e exclusões sistemáticas. Esse preconceito não nasce do acaso. É alimentado por uma elite que sempre viu o Nordeste como periferia da nação. Enquanto o povo nordestino constrói este país com suor, dignidade e cultura vasta, continua sendo alvo de desprezo, travestido, de brincadeira, e a gente tem visto isso recentemente, e a gente vai falar disso também. E isso não se trata apenas de ignorância, mas de projeto político. Bora discutir isso? Bom, para tanto, eu convido a este Papo no Auge o jornalista Otávio Santiago, que acaba de lançar o livro Só Sei Que Foi Assim, a trama do preconceito contra o povo do Nordeste, da editora Autêntica, fruto de seu doutoramento na Universidade do Minho. Otávio, bem-vindo aqui ao Papo no Auge, gratidão por tua participação em nosso podcast. Como primeira pergunta, por que você se debruçou sobre o preconceito contra o povo nordestino em seu processo intelectual? Aliás, o que é ser nordestino neste país, para além dos clichês? Bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Saulo, pela acolhida, pelo espaço. Eu acho que é sempre importante para o livro mesmo, para a pauta que a gente trata, espaços como esse, que dão visibilidade, dão alcance, e a gente consegue pegar essa pesquisa que foi feita, como você falou, a nível universitário, e levar para além dos muros da universidade, né, que eu acho que é importante. Você fez duas perguntas, na verdade, né, sobre o porquê e depois sobre quem é esse nordestino. Assim, eu acho que o porquê ele é uma resposta muito particular, mas também coletiva. A particular seria porque eu mesmo sofri esse preconceito. Eu vivi em Brasília um tempo, eu sofri atos de discriminação no ambiente de trabalho, em um ambiente de trabalho que, em teoria, era muito plural, que era o Congresso Nacional. Daí eu vi coisas, assim, tanto pesadas, ao ponto de eu ser questionado se eu era da Bahia, por exemplo, porque se eu fosse da Bahia, não seria dado emprego algum, porque o baiano é muito preguiçoso, e de repente eles me colocaram num ponto do Nordeste como se eu fosse um Nordeste menos Nordeste, como se incidisse menos nordestinidade em mim, e por isso eu poderia estar apto a assumir uma função naquele espaço. Então, eu mesmo vivi isso, e conheço várias histórias de amigos, familiares, de colegas de trabalho que enfrentaram isso de forma assim, muito mais dura, né, e penosa, né, foram privados de oportunidades acadêmicas no mercado de trabalho, oportunidades sociais, por serem nordestinos, pela origem do lugar. Então existe uma gravidade nisso e um tanto de silenciamento assim, sobre esse tema, ao ponto de eu buscar mesmo a resposta para essa questão e sempre encontrar não sei, acho que, talvez seja, mas eu acho que faltava. Muitos autores se debruçaram sobre o tema em outras perspectivas, né, sobre construção de discurso regional, sobre a formação de uma região a partir da perspectiva capitalista, mas, de fato, esse olhar mais profundo e com mais detalhes sobre esse preconceito, né, para traçar a história dessa trama, faltava, ou pelo menos que fosse fácil de ser consumido, né, e o objetivo foi esse, construir uma investigação em cima desse tema, mas também oferecer depois um livro que não fosse uma tese sobre doutorado, fosse uma construção fácil de ser lida, fácil de ser apreendida e que as pessoas pudessem usar até como arma de defesa mesmo, né, para mudar um pouco essa página, que aí leva a gente para a segunda pergunta sobre quem é esse nordestino, né? Eu diria que existem dois aí, o nordestino para nós mesmos, né, segundo nós mesmos, nós somos muitos, somos plurais, somos um bocado de gente, assim, 60 milhões de pessoas com perspectivas diferentes e complexidades diferentes. Mas eu acho que o nordestino para o Brasil, ou boa parte do Brasil, ainda está limitado
né, naquilo que foi proposto aí pelo audiovisual por muito tempo, pela literatura. Então a gente está um pouco enquadrado como essa pessoa que tem um passado comum, um presente movido aí pelo questionamento, pela desconfiança e um futuro de oportunidades podadas. Eu acho que aí são dois nordestinos. Eu consigo ver os milhares, os milhões que somos, mas talvez o Brasil ainda não tenha essa dinâmica da complexidade que é realmente ser do Nordeste ou ter nascido nessa região. É maravilhoso ter nascido nessa região, quanta saudade a gente tem, né? E vai chegando São João, essa saudade aflora ainda mais. Sim, imagino. Né? Assim, quanta saudade, quanta saudade. Vê só, eu queria que você falasse agora um pouquinho sobre o processo criativo do livro Só Sei Que Foi Assim, a trama do preconceito contra o povo do Nordeste. O que te inspirou a escrever esse livro? Qual é o objetivo da obra? Né? O que Macabeia, personagem do livro A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, tem a ver com a obra escrita por você? Tem a ver, Clarice entra em cena, assim, primeiro por ser uma pernambucana, né? Clarice nasceu na Ucrânia, mas viveu em Recife e entendia Recife como a cidade dela, o local dela, o espaço dela de Brasil. E Clarice foi muito criticada por não, enfim, ela era de uma geração que rompia com esse regionalismo que era exigido de quem vinha do Nordeste ou quem vinha de outra porção que não fosse o dito centro, né, que é o São Paulo, o Rio, e aí quem estava fora, à margem disso, era esse excêntrico, o excêntrico, o periférico. Então era um tanto exigido que ela trouxesse essa carga, e ela faz meio às avessas, assim, entrega uma personagem nordestina que é Macabeia, que é muito ilustrativa, até com relação à primeira pergunta que você me fez sobre a vontade de fazer esse trabalho e a ausência de respostas, né? A gente estava nesse lugar, que é um lugar de subalternidade, tal qual Macabeia, na obra A Hora da Estrela, atravessa a trama toda num lugar de subalternidade, que ela não entende muito bem como é que ela foi parar ali. Quem foi que colocou Macabeia naquele lugar? E Macabeia, ela se olha no espelho, ela não se reconhece. Até o título dessa sessão do livro, que eu falo sobre isso, eu pego uma frase de Clarice que é assim: já que sou, o jeito é ser. Quer dizer, a gente mesmo foi dito, né? A gente foi orientado a ser a constar nessa caixa, a sofrer esse engessamento e a ocupar esse lugar menor. E aí Macabeia aparece como forma de apresentar esse sentimento que muitos nordestinos carregaram por anos de aceitação desse lugar menor. E o complexo de Macabeia seria a estrutura social que foi montada para garantir esse silenciamento e a travessia que a gente fez ao longo do século XX nessa condição que nos foi posta. Mas, felizmente, estamos agora com uma geração muito pronta para virar essa página, para romper com esse silêncio, para dar voz a essa Macabeia, e aí eu me ofereço como uma dessas pessoas, no sentido de escrever um conteúdo, um produto, que possa servir de munição mesmo. Porque eu acho que não há como enfrentar o preconceito sem informação. A gente não consegue enfrentar o preconceito sem informação. Isso aconteceu em diversas frentes, né? Aconteceu com a população negra, aconteceu com a igualdade de gênero também, sobretudo, com relação à comunidade LGBTQIA+, com relação às pessoas trans, assim, houve uma consciência de que existia um lugar que deveria ser respeitado, um lugar que depois a gente foi falar sobre o lugar de fala, sobre perspectiva, mas há um cuidado em relação a não se cometer erros que se cometiam antes. E eu percebo que com relação às pessoas do Nordeste, não há esse pudor, essa preocupação, essa vontade de virar a página. Pelo contrário, o que a gente vê hoje ainda, o que a gente ouve, vê e lê, não só falo das manifestações de pessoas que carregam em si esse sentimento xenofóbico, mas nas próprias representações artísticas. Elas continuam tomadas de uma vontade de colocar o nordestino nesse lugar pequeno, e que eu não vejo mais em relação a outros grupos populacionais, e eu não invejo esses grupos, eu só acho que a gente tem o direito também de ter essa história revista, e entender que a gente foi colocado nesse lugar por um projeto político, econômico, social, muito bem construído. Então o livro ele vai descamar, né, essa história de trás para frente e de frente para trás, para ficar muito claro que é um projeto, e que a reprodução desses estereótipos hoje cumpre ao mesmo intuito de quando eles foram criados lá atrás, porque os estereótipos, eles nunca são neutros, eles não nascem por acaso e eles não permanecem por acaso. Total, meu amigo, total, total, belas palavras. Vê só, eu queria agora que a gente aprofundasse um pouco mais, Otávio, tá?
Porque se o povo nordestino é sistematicamente retratado, como você já também bem disse, como atrasado e dependente, por que os ciclos de crescimento econômico do Brasil sempre dependeram da migração nordestina? Eis-me aqui em Joinville, Santa Catarina, né? Como se sustenta a ideia de que o Nordeste é atrasado, sendo que as maiores experiências de inovação social, educação pública, vide aí o Ceará, né? De qualidade, organização popular e economia criativa, vide aí também os vários artistas nordestinos que puxam a arte nesse país, né? Surgiram ou expandem justamente ali, hein? Porque essa história nunca foi contada, ou é pouquíssimo contada. Raquel Queiroz escreveu uma crônica nos anos 80 que ela falava sobre o olhar torto da mídia. E ela dizia o seguinte: quando a seca, quando estamos em período de seca, quando há carcaça de um boi morto no chão, as TVs se posicionam para filmar aquilo. Ela até comenta que, que houve uma equipe de reportagem que chegou a cobrir uma seca dos anos 80, do início dos anos 80, e que o cinegrafista teria pedido para a dona da casa tirar de cena um pé de coentro que havia na janela da casa dela por estar verde. E aquela imagem do verde na cena sobre a seca não faria muito sentido. E aí ela remove esse pé de coentro, que é para a imagem ficar toda cinza, né? Dar essa ideia de aridez, de ausência, de escassez. E aí Raquel vai dizer o seguinte: quando tem cheia e a gente colhe esses frutos todos da cheia, aí não fazem a reportagem, né? Então, assim, essa história que a gente conhece é muito própria, porque são nossos irmãos, nossos vizinhos que alcançaram esses êxitos, né? Quer dizer, a gente sabe porque a gente entrou em universidade, passou pela escola, anda na rua, vive aqui e sabe das potencialidades que a gente tem. Mas o Brasil não conhece muito bem isso, e esse apagamento faz parte do tal complexo de Macabeia. Porque Macabeia ela não consegue se levantar e falar, porque ela não é só silenciada, como ela é apagada. E o Nordeste foi, e ainda é, muito apagado desse saber nacional, como se a gente não contribuísse com o saber nacional. Você falava da relação patrão-empregado, né? E eu falo aqui dos fluxos migratórios de 60, 70 anos atrás, que de fato a gente sabe que esses nossos irmãos nordestinos que iam ao sul, eles acabavam ocupando espaços de menor prestígio social naquele momento. E eu não sei que narrativa é essa desse patrão que vai louvar os empregados como responsável pelo seu sucesso, sabe? Eu acho que é uma narrativa ainda que a gente não encontra muito hoje, assim. As grandes companhias, empresas vão sempre louvar hoje são CEOs, né, e qualquer nome americano que aí se importa. Mas não há de se importar com quem está nessa base, né? E de fato a gente ajudou a construir muitos Brasis que se apresentaram na sequência. Assim, a Revolução Pernambucana de 1817, Pernambuco reclamava porque vivia no escuro, mas tinha que pagar a iluminação pública do Rio de Janeiro. E é interessante que hoje, quando se olha para o Nordeste, há um questionamento do Sul, mas por que investir nesse Nordeste? Como se o Nordeste não tivesse bancado vários sucessos do Sul, nessa ideia de que era a prioridade da nação naquele minuto, né? Então eu acho que houve um apagamento, há ainda um apagamento. Hoje a gente tem o maior instituto, a maior entidade, a organização que estuda o sono e o cérebro, fica aqui em Natal. Então nós somos uma cidade produtora de ciência, de conhecimento, porém há uma surpresa nisso. Quer dizer, uma das motivações desse livro propriamente, e aí muito particularmente, é que quando eu fui submeter o projeto na universidade, era uma estação de trem que eu estava, eu ajudei uma senhora a usar a máquina, e era uma senhora brasileira. E aí, quando eu terminei de ajudar, ela reconheceu ela pelo sotaque, claro, porque o sotaque é uma teste de onde a gente vem, né? E aí ela disse assim: ah, você não é daqui. E eu estava em Portugal na ocasião. Eu disse: não, não sou de fato do Brasil. Ela: mas da onde? Eu disse: de Natal. Ela: de Natal? Mas você não tem cara de nordestino. E assim, operando tão bem essa máquina. Quer dizer, eu, em teoria, não teria condições de operar uma máquina de emitir um bilhete de trem. Como essa senhora pode, então, concluir que eu venho de uma cidade na qual as notas máximas no Enem são constantes, conflitando com a realidade nacional que não consegue atingir as nossas médias? Como seria eu de uma cidade que tem o maior polo científico de sono e neurociência, quiçá da América Latina? Quer dizer, é um apagamento que não é só página do passado, é do presente mesmo.
Tanto que eu não tive nenhum constrangimento sobre essa perspectiva anacrônica de que o trabalho era um olhar só para o ontem. Infelizmente não é, porque as frases que eu colhi como base desse estudo são frases que a gente ouve ainda hoje. Então não é passado, não é sobre o passado, é sobre o presente, um apagamento sistêmico que não só aconteceu, mas ainda acontece. Acontece muito, né? Acontece muito. A minha próxima pergunta tem a ver com sotaque, você falou de sotaque, e aí quando a gente chega para essas bandas mais austrais aqui, mais ao sul, né? E aí você é sempre, como diz em Recife, arremedado. Né? Você é arremedado. Eu falo e as pessoas me arremedam, imitando o meu sotaque num tom meio que você percebe, né? Às vezes não é com maldade, mas tem aquele tom de brincadeira, tem aquele tom mais jocoso, enfim, né? Enfim. E assim, você leva na galhofa, mas a gente sabe que embutido, muitas vezes, tem esse preconceito, tem esse estereótipo de que, você, né, é pouco instruído. Pô, um nordestino, doutor, pô, que é isso? Não pode acontecer, né? Não pode acontecer. E aí a minha pergunta é justamente sobre isso, Otávio. Por que o sotaque nordestino é tão ridicularizado em comerciais? A gente viu isso aos montes. A Globo, inclusive, moldava o sotaque do nordestino quando o repórter ia para a Rede Nacional fazer uma matéria para o Jornal Nacional, né? Por que esse sotaque é tão ridicularizado em piadas, novelas, mas é romantizado em campanhas publicitárias quando serve para vender brasilidade autêntica? Porque em um país miscigenado, né, o nordestino, especialmente o negro, o indígena, o sertanejo, é colocado como o outro, como se não fizesse parte do Brasil real. Se a cultura nordestina é considerada folclórica ou exótica, muitas vezes, quando apresentada no eixo sul-sudeste, o que isso revela sobre a forma como o Brasil encara a sua própria diversidade, hein? São muitas perguntas, eu até anotei aqui, tomei nota aqui para não me perder. Mas você falava sobre essa questão desse olhar, né? Eu acho que primeiro é uma falta de uma consciência de que todo mundo fala com algum sotaque, todo mundo. Inclusive quem estiver assistindo a gente aqui, caladinho mesmo, mas até pensando a gente tem um sotaque. E é difícil para as pessoas aceitarem isso, sobretudo as do Sul, né? A gente vê que há um pensamento de que não, quem tem um sotaque marcado, ou um sotaque evidente, né, são vocês, nós não temos. E não, todo mundo, o sotaque é uma marca de origem, né? De onde a gente vem mesmo. E aí, quando os estereótipos sobre os comportamentos, sobre as características físicas são desfeitos, né? Não validam o que estava ali na cabeça, quer dizer, a senhora que acha que eu não tenho cara de nordestino, a senhora acha que de repente eu consegui operar a máquina, esse estereótipo que estava na cabeça dela, ele se frustra, porque não encontra um exemplar dessa espécie de nordestino que foi muito bem implantado na cabeça do imaginário nacional. Mas o sotaque ele vai atestar a sua origem, fato. Seja você brasileiro ou português, ou moçambicano, cabo-verdiano, seja você do norte, do nordeste, enfim, vai dizer de onde mais ou menos você vem. E existe uma falácia de que nós falamos de um modo só, né? De que todo o Nordeste tem um sotaque único, que é um mito também. Eu sou de Natal e há pessoas no interior do Rio Grande do Norte que falam de uma forma completamente diferente da que eu falo. E aí minha família, que é do Ceará, já fala de outra maneira. Recife, por exemplo, já tem uma outra forma de falar. Quer dizer, esse enlatamento que sempre querem submeter a gente, né, é o que torna esse sotaque assim, um guarda-chuva quase, para abrigar todas as pessoas do Nordeste quando não há isso. Agora, o que há, paralelamente, é uma falsa ideia de que o suposto sotaque neutro, que é outra construção também mentirosa, de que existe uma hierarquia, né, nesses sotaques, e esse sotaque neutro, que seria uma mistura de como a burguesia carioca e paulista fala, né, ou seja, uma concepção altamente elitista, que esse suposto sotaque neutro seria a forma a ser copiada e reproduzida por todos que acessam, por exemplo, o telejornalismo, né, e que deveriam falar dessa maneira, com essa anulação, por exemplo, do nosso T e D, que a gente fala bom dia, teatro, comédia, e aí, eu particularmente, né, que sou do Natal, e aí teria que vir uma comédia, um teatro, um incremento, assim, dentro dessa perspectiva de que há um sotaque neutro. São várias falácias, de que há um sotaque neutro, de que há um sotaque nordestino, e de que, hierarquicamente, esse sotaque neutro está acima desse sotaque nordestino generalista.
Então, assim, isso é uma construção elitista, é uma construção que tenta hierarquizar as regiões do Brasil, né, criar uma diferença. A gente viveu muito também dentro da perspectiva do nós e eles, né? Dentro dessa construção que foi um pouco nossa, enquanto Nordeste, de tentar se entender dentro de um espaço regional, mas eu trago isso no livro, muito mais do que essa construção interna, a gente foi movido por uma construção externa que queria apresentar o Brasil, que seria o Brasil que dá certo e o Brasil que não dá certo. Porque para você legitimar um nós na superioridade, é preciso que haja um eles na inferioridade. Então, nós fomos necessários para construir um argumento de superioridade que foi feito lá atrás e que é mantido até hoje. Quer dizer, São Paulo é o Brasil civilizado, o Nordeste seria o Brasil não civilizado. São Paulo é que fala correto, o Nordeste é que fala errado, né? E aí, como se não bastasse essa ideia de hierarquizar hábitos, costumes, culturas, sotaques, o que é totalmente impróprio, existe outra falácia, que é outra camada, de que o nordestino ele não tem familiaridade com a gramática. Então, muitas vezes, o personagem nordestino, que aí nunca viu um personagem sudestino numa telenovela, e acharia um exercício interessante, imaginar um mineiro que fala gírias cariocas e que come cuscuz paulista, assim, eu quero muito ver isso aí na televisão. Mas ele, esse suposto nordestino de folhetim, ele, além de tudo, lhe falta gramática. E aí, muitas vezes, ele vem com essa coisa do não falar certo, como se isso fosse o próprio nosso, né? Como se o nosso português e a manutenção desse português nosso não tivesse sido à custa de nomes como Jorge Amado, José de Alencar, o próprio Ariano Suassuna, Raquel Queiroz, Graciliano, como se não fôssemos nós, os brasileiros que bancaram e sustentaram essa própria língua nossa, enquanto porção independente de Portugal. Mesmo sustentando o português, mas o português abrasileirado, né? Então, assim, mais uma vez, o apagamento, né? Mas são construções. Houve uma construção nossa, até como autodefesa, de tentar entender quem éramos nós, esse Nordeste, mas houve uma construção externa que precisava, numa narrativa, para que houvesse um herói, o bandeirante herói, deveria existir um anti-herói. E o anti-herói, infelizmente, nessa narrativa sulista, éramos nós. Muito legal. Inclusive, saudades das aulas de sociolinguística na Universidade Federal de Pernambuco, quando do curso de letras. Valeu por me relembrar isso. Sim, e é tão pra gente, parece assim, eu sei que o papo todo talvez seja muito revelador para algumas pessoas, mas a gente tá falando, assim, de coisas nossas, do dia a dia, assim, coisas simples e banais até. Mas, assim, é preciso, é como se eu estivesse agora dentro de um espaço em Portugal, tentando dizer que, olha, existe ciência no Brasil, existe cultura, existe conhecimento, nós não estamos, quer dizer, perceba que há um aspecto colonizador dentro disso. A gente se emancipa aí de Portugal, mas cria-se uma colônia dentro da colônia, para que agora pudesse haver essa exploração, só que no sentido interno, né? Então é uma espécie de eurocentrismo, que eu vou chamar aqui, inaugurando esse termo, é um São Paulo-centrismo grande, e que, de repente, a gente aqui está falando como se estivesse contando ao português o quanto a gente é valoroso, que, sinceramente, para nós, é difícil imaginar que a gente tem que provar isso, mas é a realidade que está posta até hoje. Pois é, em pleno século XXI a gente está trazendo esse tipo de assunto à baila recorrentemente ainda, né, sendo bem redundante, porque eu pensei que a gente já tivesse superado um pouco disso, sabe, Otávio, mas pelo visto não, e o teu livro é bem atual nesse sentido, porque resgata esse preconceito que nunca foi embora. Ele nunca foi embora, né? E aí, até que ponto esse preconceito contra o povo nordestino é ignorância ou é parte de um projeto de exclusão sistemática e conveniente, tá? Para manter o poder e os recursos concentrados em determinadas regiões, como o preconceito contra o Nordeste contribui para manter a desigualdade regional no Brasil, e quem é que lucra com isso, hein? Adoro, são sempre 3 perguntas que têm tudo a ver, mas que a gente precisa descamar um pouquinho. Veja, essa questão da persistência
eu ainda acho que alguém pode usar como boia de salvação a ignorância, né? Ou então o discurso do que somos um Brasil, um país continental e por isso mesmo não nos conhecemos. De fato, o Brasil não conhece o Brasil, já dizia, já cantava Elis, né? Mas o brasileiro também não conhece o brasileiro. E muitas vezes não quer conhecer, né? Porque é muito seguro o lugar que ele conhece, né? Aquela coisa que os estudiosos de estereótipos diziam assim: diz-me quem sou e a partir disso eu estou bem, eu não preciso saber quem são esses outros, porque eu estou na minha zona de conforto. Então eu acho que é um pouco sobre estar nessa zona de conforto, ainda que você não ache, não entenda que você faça parte de um projeto. A reprodução desses estereótipos está alinhadíssima com a manutenção de um projeto político, fato. Mas pode ser que alguém no caminho diga, eu realmente não sabia, né? E se use como tábua de salvação essa questão do desconhecimento. Por isso que o livro existe, para que esse discurso não exista mais. Quer dizer, agora você pode buscar informação, né? Existe ali uma informação fácil. Eu não estou dizendo que eu inaugurei essa informação, pelo contrário, outras pessoas vieram antes. Eu estou apenas trazendo mais uma maneira de se olhar para esse tema com uma postura que atravessa o século XX e nos leva até 2025, para que seja compreendido que frases aparentemente inocentes, como Saulo, você é tão competente, nem parece que você é nordestino. Para se entender que essa frase ela não é um elogio, ela de forma alguma é elogiosa, ela é, na verdade, uma frase carregada desses estereótipos, que quando você vai olhar para a raiz mesmo, ele flerta com o racismo, né? Eles flertam com o racismo. Então, assim, essa persistência, ela ainda faz muitas vítimas. Ela acontece, de fato. Você tinha mais duas perguntas que tinham a ver com isso, que eu já vou precisar que você acesse aí de novo, pra eu cair, seguir a sua linha de raciocínio. Me diga, por favor. Joia. Eu perguntei como é que... quem é que lucra com isso, né? Quem é que lucra com esse preconceito contra esse projeto de exclusão sistemático? Eu vou dar uma resposta a você histórica. Quando houve essa tensão governamental do governo federal para o Nordeste, que foi quando a gente teve um presidente paraibano, né, Epitácio Pessoa, na presidência da República, ele vai quebrar essa política do café com leite e dar uma olhada para a região de origem, né, e faz ali o IFOX ficar fortalecido, que virou Denox anos depois. Quando Epitácio Pessoa sai de cena, Arthur Bernardes, que é mineiro, volta à presidência, traz Minas Gerais de volta à presidência da República nesse rodízio São Paulo-Minas que a gente conhece do colégio. Essa parte da história, pelo menos, é contada na escola, a outra nem tanto. E aí, quando Arthur Bernardes entra em cena, Arthur Bernardes vai financiar a expedição de jornalistas ao Nordeste para que eles reportem ao Sul o quanto é descabido o Nordeste receber essa atenção governamental. Por duas razões. Por ser uma terra imprópria de prosperidade e por ter uma população indigna, porque é uma população preguiçosa, fraca intelectualmente, disforme, resultado de uma excessiva miscigenação que levou a um sujeito que é o responsável pelo atraso da nação, né? Naquela coisa muito, o que é causa e consequência? A terra é muito ruim, por isso quem nasce nela é também, ou esse homem é tão fraco que não consegue desenvolver essa terra? O fato é que foi esse presidente que liderou esse processo de campanha mesmo para que a gente fosse depreciado na dita grande imprensa. E é feito o espólio desses recursos, porque depois dessa campanha, claro, a Caixa das Secas desaparece. O que estava sendo direcionado para o Nordeste muda de rumo. E aí é um espólio das secas, né? Esse recurso que viria para cá passa a ser agora realocado em despesas de Minas Gerais e de São Paulo. O discurso estava pronto para que houvesse essa mudança de rumo. E aí, de fato, houve a mudança de rota, né? E aí os recursos ficaram ali com São Paulo e Minas, sob o argumento de que eles precisavam mesmo, de que fazia todo sentido que a nação olhasse para lá. Quer dizer, responde a sua pergunta um pouco hoje isso, né? Argumentar que o Nordeste não é digno desse olhar é validar que esse recurso fique em outro lugar. E aí, por exemplo, um termo muito conhecido, que esse sim a gente estuda na escola, que é a indústria da seca, e aqui eu não digo que há desvios nesse processo, mas você generalizar que toda e qualquer ação de enfrentamento, né, de convívio com a seca, ela é uma ação permeada por corrupção,
é um generalismo muito complicado, muito difícil, porque você invalida qualquer ação que seja feita com relação a essa temática. E para além disso, o Nordeste não é, há muitos anos, não se pauta exclusivamente pela seca. É tanto que os discursos de presidenciáveis, né, quando vem ao Nordeste, é assim, olha, nunca mais faltará água, como se a única narrativa que permeasse nós do Nordeste ainda fosse esse acesso à água. Eu não estou dizendo aqui que o acesso é pleno em todos os cantos, mas que a gente vive uma complexidade muito maior. A gente quer um olhar para as universidades, a gente quer um olhar para até a pobreza urbana que existe também, né, que muitas vezes é negligenciada nesse processo, mas se convencionou que a pauta era essa. Olha que lugar difícil esse nosso. Foi convencionado que a gente é uma sociedade de pauta única, que é a seca, e que essa seca determina quem somos e o que podemos ser. Os governos não querem discutir outra agenda com a gente, senão essa, quando a gente está pronto para discutir agendas outras muito mais complexas. E no final das contas, quando a gente tenta se libertar um pouco disso, vem toda a representação cultural e dizer, não, seu lugar continua sendo esse aqui, e é aqui que a gente vai lidar com você. E, para além disso, ainda há toda uma rotulagem de que todas as ações que vão beneficiar essa população são permeadas por corrupção. Olha que lugar perigoso esse. Veja que lugar perigoso. Então, assim, além do fatalismo, há o aceite de que nem adianta fazer, porque vai ser desviado no meio do caminho. Então é melhor que não se olhe mesmo, fique por aí, vamos olhar para outro Brasil. E aí, assim, talvez a resposta para uma pergunta do hoje seja, na verdade, uma resposta que nos foi dada há mais de 100 anos. Uau, hein? Uau. Veja, para além do mimimi, que muita gente fala, vocês já estão discutindo isso, pô, é muito mimimi, cara, porra, não vamos falar mais disso, né? Isso aí é só uma piada, né? Como o cidadão recentemente esbravejou, ou muitos esbravejam com relação a um piadista, vou colocar muito entre aspas, né? Um humorista, tá? Que faz piada jocosa contra minorias, enfim, ou contra maiorias, tá? Eu queria que você colocasse aqui pra gente, Otávio, pra gente fechar, como é possível recontextualizar a figura do nordestino frente a esse grande Brasil, para além dos preconceitos, né, dos estereótipos há muito engendrados, como a sua obra recente pretende ajudar nessa recontextualização? Você falou dos humoristas, né? E aí eu só quero pincelar um pouquinho sobre o que é o racismo recreativo, né? Essa coisa de você atacar um grupo que enfrenta uma questão racial, porque nós enfrentamos uma questão racial, e não é o Otávio que está dizendo isso, a história mostra isso, e o Superior Tribunal de Justiça, desde 2022, já reconhece a xenofobia como racismo. Né? A xenofobia contra nós, nordestinos, como racismo, porque no livro mesmo a gente traça esse caminho e deixa muito claro a origem do preconceito e tal. Então, assim, quando houve agora uma fala nesse sentido, a editora também se posicionou, nós fomos atacados, muitíssimo atacados, porque questionamos as piadas que colocavam, né, que tinham como alvo nós, população do Nordeste, dentro de um campo dos argumentos de liberdade de expressão, do mimimismo, que, na verdade, eles são amicíssimos dos privilégios, né, porque quem está nessa posição quer mesmo que se mantenha essa estrutura social, né? Tanto que me assusta muito mais do que a piada, me assusta uma plateia inteira rir e aplaudir, validando aquelas falas, né? E mostra também, por outro lado, que a gente não está falando aqui girando em torno de um dedo, ou falando sobre situações hipotéticas ou utópicas, ou distópicas, no caso, né? Não, estamos falando sobre a verdade. É tanto que existiam casos agora, né, recentes, e com plateias aplaudindo e validando. Então, assim, o que a gente está falando aqui é, de fato, a nossa realidade. E de que pessoas como nós, por sermos do Nordeste, volta e meia perdemos oportunidades de trabalho acadêmicas e sociais simplesmente porque somos do Nordeste. Eu acho que o livro, eu até digo isso em um dado momento, assim, não é muito sobre reposicionar o Nordeste, no sentido de criar uma nova ideia de Nordeste. Porque essas ideias, elas estão aí postas, e felizmente, assim, muita gente que faz arte na nossa região já se atentou para isso, já se libertou dessa pasta que a gente tem que acessar toda vez que a gente abre a boca, né? A gente tem cantores, a gente tem Pete do rock, a gente tem Johnny Hooker,
cantando também, vindo de Recife. Aí um Kleber Mendonça vem e faz um Aquários, um Agente Secreto, assim, sabe? Carim também vai fazer um Praia do Futuro, que coloca a gente em outro lugar, com outras narrativas, com outras possibilidades. Eu acho que a arte já está dando um pouco conta do recado. O que eu chamo a atenção é que, às vezes, nós mesmos do Nordeste, ao nos defendermos desses estereótipos, a gente reforça esses estereótipos. E aí eu digo assim, é isso mesmo, eu sou cabra da peste, bababá, tá aqui minha peixeira, meu chapéu de cangaço. E talvez esse lugar que a gente agarre como seguro para se defender seja exatamente o lugar onde estão pondo a gente há muitos anos. E é um lugar que hoje, hierarquicamente, né, nessa falsa hierarquia regional, ocupa assim, um lugar menor. Então, eu acho que é muito mais sobre vivermos a pluralidade. E nisso nós já somos. Só que muitas vezes, na hora de organizar a nossa vitrine, a gente se emociona. E aí coloca uma vitrine viciada, que é a vitrine que o SUS sempre gosta que a gente apresente. Mas nós já somos assim. Veja, a gente está falando sobre cada um vindo de com uma bagagem universitária. Você tem seus gostos, talvez você seja do rock. Talvez você seja uma pessoa que curta, não sei, uma música lírica, né? Então, é isso. Minha mãe toca piano. E toca valsa. E eu aprendi e estudei piano também. Poxa, é sobre isso, que pra gente não há novidade nenhuma em relação a essas possibilidades. Mas para o Brasil ainda é encarado como uma novidade. Eu acho que na hora de organizar nossa vitrine mesmo, e toda vez que a gente tiver a oportunidade de ser o que a gente quer ser, assim, a gente tem essa liberdade. E nisso o livro pode ter esse caráter libertador, assim, de mostrar que esse lugar, qualquer lugar é nosso, e entender que essa ideia de que a gente veste uma fantasia de nordestino, ela é uma ideia pensada, projetada para nos diminuir. Então, é bom saber se a gente está acessando aquilo, porque a gente está sentindo um prazer mesmo em acessar aquilo, numa condição momentânea, como um festejo, blá, 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 ou se a gente está acessando aquilo porque nos disseram que o único caminho possível era aquele. E aí, se essa voz vem de fora para dentro, ela é essa voz agora que precisa ser silenciada para que a gente possa falar o que a gente quiser, no volume que a gente quiser, e com todos os verbos, predicados e objetos que a gente tem acesso, porque quem sabe do português está aqui e está pronto para usá-lo, né, nesse verbo nosso. Não é nem nossa defesa, é em favor desse legítimo direito de ser qualquer coisa, vindo do Nordeste, como a gente pode ser, a gente é, e essa vitrine viciada pode ser desfeita e refeita com a verdade, simplesmente a verdade. A natural verdade que é nossa própria e que não é dita por ninguém e é escrita por nós mesmos. Sensacional. Sejamos qualquer coisa, sejamos quaisquer. Né? Obrigado, Otávio. Né? E chegamos, infelizmente, ao fim desse Papo no Auge de hoje. Eu conversei com o jornalista Otávio Santiago, autor do livro Só Sei Que Foi Assim, a trama do preconceito contra o povo do Nordeste, da editora Autêntica. Otávio, mais uma vez, obrigado por sua participação em nosso podcast. Quem quiser trocar ideias com você, como te achar, quem quiser adquirir o teu livro também, como fazê-lo, mais uma vez, obrigado, viu? Saulo, eu que agradeço muitíssimo pelo espaço não só para mim, para o livro, mas para o tema mesmo, porque é muito bom quando a gente conversa sobre ele e vai vendo, vai descamando, né? E eu acho que a gente sente um pouco mais livre e à vontade sempre que esse assunto é debatido. O livro, ele está disponível nas livrarias Leituras, nas livrarias da Vila e nas livrarias Travessas, né? No Brasil todo. Também pela Amazon é possível adquirir, é só colocar Só Sei Que Foi Assim, a trama do preconceito contra o povo do Nordeste. E eu tô no Instagram também, @Otávio Santiago, no Otávio tem um C, Octávio, né? E a gente pode discutir lá também, e, enfim, falar sobre isso, porque é de fato libertador. A gente tem aí um bom caminho a trilhar, não vai ser fácil, né? Há um enfrentamento desses discursos de resistência, mas a gente tá aqui para incomodar mesmo, para colocar no meio da sala aquilo que o país adora botar debaixo do tapete. Adoro isso em particular, adoro isso, incomodar é comigo mesmo, vamos discutir, vamos questionar, né? Obrigado mais uma vez, matei a saudade do sotaque nordestino, tá? Matei a saudade de um dos sotaques nordestinos. Isso, de um dos sotaques, muito bem frisado. Matei a saudade de Natal, na sua presença. Manda um abraço aqui para minha amiga Márcia, companheira da UFSC, que é de Natal, está comigo aqui na saga do Bolshoi. Somos pais de bailarinos Bolshoi aqui em Joinville. Então, assim, Márcia tá louca para voltar para a terra dela. Tá? Eu já disse a ela,
Que quando ela Não, voltar... é maravilhoso, a gente está discutindo sobre balé clássico, assim, em alguma medida, Sim. quer dizer, como assim vocês dançam alguma coisa além do baião? E eu gosto de baião, isso não é uma campanha contra o baião, jamais. É que isso ainda surpreende, sabe? Assim, minha irmã era bailarina também, e assim, parece que eu tô falando de um Nordeste inventado. E não, é o Nordeste nosso mesmo. Temos balé clássico aqui, dançamos balé. Pois é. Eu já disse a Márcia que quando ela voltar para Natal, para o Rio Grande do Norte, eu quero visitá-la em Pipa. Meu sonho de consumo é morar em Pipa um dia. Então, um dia eu vou realizar esse desejo. Obrigado, tá, Otávio? Valeu. É muito bem-vindo. Obrigado, um abração. Valeu, grande abraço. Encerrando, meu amigo. E aí, gostou? E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nos principais agregadores de áudio. Nos siga nas mídias sociais, no Instagram, @Papo no Auge, no LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe o nosso programa na sua rede de amigos. Estamos integralmente nos principais agregadores de podcast e também no YouTube. Quer ser um parceiro do Papo no Auge? Então se associe ao nosso programa por meio da plataforma Catarse de financiamento coletivo e também via Mercado Pago. Com planos de 5, 10, 30, 50 e 100 reais, você se torna um membro de nosso podcast e nos ajuda a conversar com mais professores mundo afora. Um grande abraço a todo mundo e bora pro auge.